está no aplicativo da igreja também. Amém? Acho que era só esses recados. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Salmo 73. Salmo 73. Nós vamos aqui ler esse salmo. Gostaria que você pudesse se colocar em pé. Salmo 73. Eu gostaria de ler os 2 primeiros versículos aqui com você. Eu gostaria de trazer um recado para você, aquilo que Deus falou ao meu coração, e que você possa ser abençoado com isso, porque o nosso Deus é aquele que nos abençoa, o nosso Deus é aquele que tem toda sorte de bênção para nós, para as nossas vidas, e a gente está na casa do Senhor, e a gente ouvir a palavra de Deus, isso é tão importante. Isso transforma e muda as nossas vidas. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa agora abençoar o seu coração. Lá no Salmo 73, versículo 1 e 2 diz assim, abriu aí? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui com o único propósito de te adorar e ouvir a tua voz. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor cuide do nosso coração agora e que nós possamos receber e fazer tudo aquilo que é da tua vontade aqui, Senhor. Abençoa o nosso coração, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos abrir os nossos ouvidos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso e o Senhor nos abençoa a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, esse salmo aqui é um salmo de Asaf. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. E nesse salmo aqui, o salmista relata um conflito que ele teve, um conflito com as coisas dos ímpios e com as coisas daqueles que servem a Deus. É um conflito de porquês. Você já teve algum conflito na sua vida? Você já teve aquele conflito? Por que isso está acontecendo? Por que é dessa maneira? Por que as coisas não avançam? Nós temos aqui então, nesse salmo aqui, o salmista está expondo aqui esse conflito. Mas para começar aqui, ele diz assim que Deus é bom. E Deus é bom, não é? Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus tem promessas para nós. Deus tem toda sorte de bênção, as tuas maravilhas, maravilhas de Deus, Ele tem para nós. Ele tem o desejo de abençoar os seus filhos. Muitas vezes nós saímos do foco e nós, às vezes, pensamos que Deus deixou passar alguma coisa, mas Deus não deixa passar nada. Deus é perfeito. A gente olha para a palavra de Deus e a gente vê aqui um relato de que Deus é bom, e Deus ele é muito bom. Deus ele não muda. Às vezes nós olhamos para Deus e olhamos com aquilo que muitas vezes nós fazemos. O homem muda, mas Deus não muda. Quando Deus diz assim que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Deus diz que Ele tem uma promessa para você, Ele tem uma promessa para você. Nós mudamos, nós homens mudamos, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. E a sua palavra, ela não vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então Deus é bom. E aqui nós também olhamos que ele diz no começo aqui, que Deus, espera que a gente tenha um coração limpo. Diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui nós podemos entender que Deus espera que a gente tenha um coração limpo. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus diz assim, de tudo aquilo que nós devemos guardar. E olha que nós devemos guardar muitas coisas, não devemos?
quando nós lemos a palavra, nós aprendemos, nós devemos caminhar em santidade, nós devemos fazer muitas coisas, mas de tudo aquilo que você deve guardar o seu coração, porque ele é uma fonte, e quando a fonte ela é contaminada, aquilo vai se espalhar, o rio contamina inteiro. Por quê? Quando a fonte está contaminada, aquilo vai causando dificuldade. E nós temos que guardar o nosso coração. Deus espera que você tenha um coração limpo. Então, se existe alguma coisa que começa a entrar no seu coração, você tem que realmente tirar isso. Você tem que arrumar as coisas. Eu sei que às vezes é difícil arrumar algumas coisas, não é? Quando nós falamos assim para uma pessoa que ela precisa perdoar alguém, olha, você precisa perdoar. Ali ela entra numa situação que ela precisa arrumar, é uma batalha dela, porque a carne às vezes está falando mais alto ali, e a pessoa vai colocar um monte de argumento, e ela precisa trabalhar aquilo, e nem sempre é fácil, e as coisas que são fáceis, elas atraem as pessoas vão atrás daquilo que é fácil. Quando você olha um caminho, você fala assim, esse caminho é mais fácil, eu vou por esse. Isso atrai as pessoas. Mas nós temos aqui que arrumar, e isso muitas vezes não é difícil, isso às vezes é difícil, mas nós temos que trabalhar e lutar para que o nosso coração esteja limpo. E não é difícil o nosso coração ser contaminado, nós ouvimos tantas coisas aí fora. Às vezes nossa vontade, a gente coloca a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Você está aqui num domingo de manhã, glória a Deus pela sua vida. Mas muitas pessoas poderiam pensar assim, olha, eu queria estar dormindo. É bom dormir, não é? Amém? Não pensa que eu estou falando que é errado dormir, não, irmão. É uma bênção dormir, eu amo dormir também. Amém? Mas o que acontece? Mas louvar ao Senhor é melhor. Louvar ao Senhor, estar na casa do Senhor é melhor. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui que o salmista faz. E o salmista aqui, ele diz assim no versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Asaf está dizendo assim, eu quase escorreguei. Eu quase saí desse caminho. Faltou pouco para mim sair do teu propósito, dos propósitos de Deus. Por pouco, eu não escorreguei. Irmãos, nós temos um propósito também, e nós temos o nosso caminhar, o nosso dia a dia. E o nosso caminhar, ele tem um propósito. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é o Senhor, não é? Nós caminhamos para isso. O nosso caminhar tem que realmente a cada dia mais estar apontando para o Senhor, porque o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso propósito, e nesse caminhar eu tenho que vigiar e tomar cuidado para que eu não saia desse propósito, porque fora desse propósito existem muitas tragédias, existem muitas coisas complicadas. E o recado que eu tenho de Deus para você aqui essa manhã é para que você não se esqueça do alvo, porque você já sabe aquilo que você deve fazer, você já sabe para onde você deve ir, você já sabe a atitude que você deve tomar, mas você não pode esquecer que você tem um alvo, e você tem que estar realmente seguindo em direção a esse alvo. Porque quando nós esquecemos que nós temos esse alvo, nós vamos caminhar de uma forma perdida, sem direção. E você não é uma pessoa que não tem direção, você tem direção, irmãos. E você recebe instruções e direções a cada dia que você lê a palavra de Deus. Mas eu não posso me esquecer que eu estou caminhando para o alvo, que eu estou caminhando para um propósito maior. Você lembra quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não corro sem meta. O que o apóstolo Paulo estava buscando? Que ele diz, a coroa da vida. Nós temos um alvo, e nós não podemos nos esquecer.
Nós começamos a viver tantas coisas neste mundo, nós começamos a provar tantas coisas, tantas pessoas chegam para nós, tantas coisas vão acontecendo, que às vezes nós esquecemos que nós temos um alvo, e que esse alvo, ele muda. Quando nós entendemos que nós temos esse alvo, isso muda o nosso viver, o nosso dia a dia, porque eu vou viver de uma forma diferente. Eu vou viver com o propósito correto e não com o propósito errado. Eu não posso me esquecer que eu tenho um alvo. A palavra de Deus que eu tenho para você, que Deus falou no meu coração, é que você não pode esquecer do seu alvo. E diante disso, você olhando para esse alvo, muitas coisas vão acontecendo na sua vida, porque o nosso Deus é aquele que jamais nos esquecerá. Ele jamais nos abandonará. Isso é a palavra de Deus, você tem que tomar posse disso. E quando as dificuldades vier, você falar: eu estou prosseguindo para o alvo, o meu alvo é o Senhor, e eu entendo que Ele jamais vai me deixar e jamais vai me abandonar. E quando Ele diz isso, então quer dizer que as bênçãos dEle vão vir sobre a minha vida, e eu tenho que provar e viver isso. E eu gostaria de observar algumas coisas aqui no Salmo 73, algumas coisas que aconteceram aqui com o salmista, algumas observações eu gostaria de fazer aqui, usar esse texto para nos ajudar a permanecer nesse alvo, a não nos esquecer deste alvo, a estar desfrutando de tudo aquilo que esse caminhar seguindo para esse alvo tem para nós, a proteção. Porque o salmista aqui, como eu disse, Asaf entrou num conflito aqui, o conflito dos porquê. Por que isso está acontecendo na minha vida? E talvez você, como eu muitas vezes perguntei, por que isso? Por que a pessoa está agindo assim? Por que aconteceu uma doença? Mas o meu Deus está acima de todas as coisas. E se eu não entender isso, isso começa a abalar a minha vida. E eu gostaria de observar com você, olha a primeira parte aqui de Salmo 73, do versículo 3. Diz assim: pois eu invejava os arrogantes. Aqui está falando porque ele quase escorregou, porque quase ele entrou numa dificuldade. Aqui está dizendo assim, ele disse, pois eu invejava os arrogantes. A inveja é um sentimento errado, não é? A inveja é obra da carne. A inveja é um sentimento. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que você deve ter cuidado com os sentimentos que você está desenvolvendo. Nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com os sentimentos que a gente desenvolve, porque diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma conversa, você começa a desenvolver sentimentos, não começa? Se de repente o seu marido diz assim para a esposa: olha, esposa, eu te amo, a esposa já desenvolve o quê? Um sentimento de alegria. Mas de repente, se alguém diz assim para você: olha, irmão, e nós exortamos com amor, amém? Nós temos que aprender a exortar com amor. Quando alguém diz assim para você: você está errado, o que desenvolve no seu coração? Eu estou errado? Vou embora, não preciso mais de você. E muitas vezes as pessoas querem o nosso bem. Isso acontece muito com filhos, não é? A gente fala uma coisa para o filho, parece que o filho: você está tentando me matar, você quer o meu mal. Eu sei disso porque eu já fui filho. Eu trabalhei na rede de jovens, na frente da rede de jovens durante 11 anos. E os filhos vinham me relatar, o pai às vezes tinha falado somente uma coisinha, mas de repente o filho vinha me falar: o meu pai quer o meu mal, ele quer me destruir, ele é o inimigo, pastor, ora por ele, pela libertação dele. Você falava: meu Deus, é assim. Porque você, diante de uma situação, você desenvolve sentimentos. Quando alguém não fala oi para você, caiu o mundo, o pessoal não me ama mais, ninguém quer conversar comigo,
que você desenvolve? Qual que é o sentimento que você desenvolve diante das situações? De repente, num trabalho seu, o papel do seu chefe é falar para você, olha, não faça isso. Olha, ele não fala nada para ninguém. Para mim vem falar. A gente começa o quê? Criar as coisas, desenvolver sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes, começam a prejudicar a nossa vida. Porque esse sentimento fica no nosso coração e traz o quê? Um sofrimento para nós. E existe coisas, até agora eu estava falando de coisas, né, que são, às vezes, né, diante da nossa casa, mas existem situações que são dentro da nossa família, de repente uma doença. O que desenvolveu em você? O que desenvolveu no seu coração? De repente uma amargura. De repente tem uma falta de perdão que você não consegue perdoar e isso está te causando algo difícil. Uma raiz de amargura, a palavra de Deus fala sobre a raiz de amargura. De repente você está preso naquilo e Deus te chamou para ser alegre. Como a pastora Simone ministrou, se alegrar diante das situações, não é? Nós temos que viver assim, o Senhor nos deu vida. E se nós não entendermos isso, se a gente deixar esses sentimentos ficar brotando e desenvolvendo no nosso coração, isso vai nos causando tristeza, vai nos tirando desse alvo. Eu vou me esquecendo que eu tenho um alvo, que eu tenho um propósito. E muitas vezes nós vamos o quê? Vamos desenvolvendo o sentimento de acordo com o que o mundo vai falando para nós. Não, olha, você tem que ser assim, o mundo tem um monte de direção, lá fora tem um monte de direção, olha, paga com a mesma moeda. Você já ouviu isso? Né? Faça isso. Tem coisas que é difícil. Eu lembro uma vez, e cito esse exemplo, né, um senhor já até faleceu já, mas eu lembro que uma vez eu liguei para um senhor e a gente cuidava das vidas. Eu liguei para um senhor e falei assim para ele, olha, eu não estou vendo o senhor faz tempo na igreja, o senhor nunca mais vi, está tudo bem com o senhor? Ele me respondeu assim, eu vou na igreja quando eu quero. Essa pegou, né? Aí eu falei assim, E agora depende do sentimento que está no meu coração, eu vou reagir. Amém? Eu poderia falar assim, o quê? Estou cuidando do homem? O homem vai me falar isso? Que é isso? Fica na sua casa mesmo. Não vem mesmo, porque eu também sou pastor na igreja, aliás, você não vai entrar mais. Você acha que eu vou falar isso? Não. Irmãos, eu virei e falei assim, olha, desculpa estar ligando para o senhor, mas é no amor, sentimos falta do senhor. Aí ele, me desculpa então. Né? Ele achou que eu estava cobrando ele, né, de alguma coisa, mas não, nós estamos ligando no amor, nós nos preocupamos. E às vezes nós achamos que para fazer o bem, que você não tem nada de barreira, você encontra barreiras para fazer o bem também. Vai falar de Jesus para uma pessoa e de repente o cara fica só falando de Jesus, encontro com ele no seu trabalho às vezes, não sei se você fala de Jesus para as pessoas, mas às vezes a gente encontra a pessoa que fala de Jesus uma vez, fala duas, e às vezes a pessoa não quer, aí ela vê você, ela já desvia já. Ele falou, aí ela comenta com os outros, o cara só quer falar de Jesus só, não tem outra conversa. Mas irmãos, Jesus é algo maravilhoso. É o melhor que poderia acontecer na minha vida. Ele transforma a minha vida. Ele transforma a nossa vida. Nós temos que entender isso. E qual sentimento, voltando aqui para o texto, qual sentimento está gerando no seu coração diante das dificuldades? O que está sendo gerado? Eu tenho que tomar cuidado, porque esses sentimentos, como eu disse, me tira, faz eu esquecer que eu tenho um alvo. Se alguém me feriu, eu tenho que fazer o quê? Perdoar.
Eu já contei para vocês aqui, perdoar não é fácil, irmãos. A gente entra em algumas situações que é difícil. No trânsito, eu já contei para vocês várias vezes quantas situações a gente vive no trânsito. E na hora, a gente quer fazer justiça. O que está despertando no seu coração? Ah, mas você não sabe o mal que ele me fez. Perdoa. Perdoa e vai descansar. Não existe ninguém melhor do que o Senhor para a gente entregar para Ele. E quando nós entregamos as coisas para o Senhor, algo maravilhoso acontece na nossa vida. E não adianta, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou entregar. E às vezes a gente quer entregar, mas a gente quer conduzir. Quando você entrega, irmãos, você descansa. Quem está conduzindo agora é o Senhor. Você entregou, quem vai dirigir agora é o Senhor. Não adianta a gente ficar falando. E mesmo se as coisas não saírem do jeito que a gente quer. Eu lembro uma vez, só para você poder entender o que é entregar, eu lembro uma vez que uma jovem nossa estava estacionando o carro aqui na frente, aqui já tinha tenda assim, e um irmãozinho estava passando, um jovem estava passando e falou assim, olha, você não quer que eu estacione para você? Ela não estava conseguindo, e aí o jovem foi estacionar. Aí o jovem entrou, né? Você imagina, né? Os dois solteiros, né? O jovem, né? Oh, que honra eu estacionar. Montou no carro, deu ré, pum, atrás. Depois foi para frente, pum, na frente. E ela ficou olhando. Eu sei disso porque depois ela veio me falar: nunca mais entrego para os outros estacionar. Eu nunca mais entrego. Bateu no carro da frente, bateu no carro de trás para pôr. Eu, com todo cuidado, eu não faço isso. Irmãos, mas deixa eu dizer para você, quando nós entregamos para o nosso Senhor Jesus o controle das situações, os nossos sentimentos, Ele não vai bater em nada. Ele vai te colocar no lugar correto. Ele tem o lugar correto para nós. Nas mãos do Senhor nós estamos seguros. Outra coisa que eu gostaria de observar com você também, deixa eu ver o horário. Outra coisa que eu gostaria de observar com você também, é que no versículo 3 mesmo, na segunda parte, quando ele diz, né, ele diz na primeira parte, pois eu invejava os arrogantes, aqui o salmista está dizendo, lembrando que ele disse, né, que ele quase escorregou por causa dessas coisas. E a segunda parte do versículo aqui diz assim, ao ver a prosperidade dos perversos. Aquilo que eu tenho para falar para você, para que você realmente observe isso e tome cuidado, é que você tem que olhar para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Onde estão os seus olhos? Aqui nós olhamos ele que ele estava olhando o quê? A prosperidade dos perversos. Os olhos dele estavam onde? Nas coisas aqui. Irmãos, e quando nós olhamos para o nosso lado, nós vamos ver muitas coisas, não vamos ver? A gente vai ver a injustiça, a gente vai ver, de repente, você vai entrar naquela crise que eu disse do porquê. Dá uma olhada, o cara está indo melhor que eu, está prosperando mais que eu. Dá uma olhada, o filho do outro está certinho, o meu chega em casa, briga. Talvez o casal pense, olha, a minha mulher é assim. Muitas vezes nós começamos o quê? Começamos a olhar. Se a gente olhar para todas essas coisas, irmão, para as coisas que acontecem ao nosso redor, e nós vivemos de acordo com aquilo que nós estamos vendo, isso vai nos fazer mal. Agora você pergunta, mas por que, pastor? Sabe por quê? Porque nós andamos pela fé. E aqui eu não tenho tempo de ler o salmo inteiro com vocês, mas aqui quando o salmista começa a falar desses homens, os ímpios, daqueles que não caminhavam com Deus, e ele está olhando para eles, estavam vendo, que no momento as coisas estavam dando certo, depois lá no fim, o salmista olha para quê? O salmista olha o fim deles. Muitas vezes nós estamos olhando para algo presente,
Mas Deus não vê assim. E Deus já sabe o final das coisas. Então eu tenho que entender que as coisas que são momentâneas, elas são passageiras. Como eu disse, o que não vai passar é a palavra de Deus. Então foque nas coisas de Deus e não somente nos prazeres deste mundo que são passageiros. Por isso que eu tenho que entender, se nós olharmos para esse mundo, nós vamos ver muita justiça, uma injustiça. E para onde você está olhando, o seu olhar tem que ser lá na frente. O seu olhar tem que ser realmente você verificar e ver, entender que Deus tem algo melhor para você, que isso talvez que você está passando no deserto, você não foi chamado para morar no deserto, talvez é um tempo e as coisas vão melhorar. Não acredite naquilo que as pessoas vão dizendo, olha, está vendo, o outro está fazendo isso, está dando certo. Não, continue com o seu coração limpo, que as coisas vão melhorar, a restauração vai vir sobre você, você vai ser curado, as bênçãos vão acontecer. Não deixe ser influenciado, viva pela fé e coloque os seus olhos, como eu disse, eu não posso me esquecer do alvo. O meu alvo está lá na frente, existe uma coroa para você lá na frente, existe uma vida eterna. Essa vida, ela é passageira, e a própria palavra de Deus diz assim, que se eu ficar focando somente nessa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque nós nos frustramos com as pessoas machucam pessoas, mas quando os meus olhos estão em Deus, da onde vem o meu socorro? O socorro vem da onde? Não vem do alto? O meu socorro vem do alto, vem de Deus. Quando eu coloco os meus olhos lá, e eu não esqueço do meu alvo, as coisas acontecem. Não esqueça do seu alvo, irmão. Outra coisa que eu gostaria de observar com você aqui também, é o que está no versículo 4, de Salmo 73. O versículo 4 diz assim, para eles não há preocupação. Ele está falando aqui dos ímpios, das pessoas aqui que estavam fazendo as coisas erradas, dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Aqui parece que eles tinham uma paz. Quando a gente está lendo esse texto aqui, a gente olha esse versículo do Salmo 73, o salmista, Asaf, está dizendo assim, olha, a gente olha para eles, parece que eles não têm preocupação, parece que eles têm uma paz. Mas deixa eu dizer para você, essa paz é uma paz momentânea. Eu já vi muitas vezes, irmãos, eu trabalho na área financeira de uma empresa, quantas vezes eu já vi pessoas subirem e descerem, pessoas estando bem financeiramente, daqui a pouco estando mal. Quantas vezes eu vi isso na saúde emocional, a pessoa estando bem e de repente estando mal. Não é essa paz que Deus tem para você. A paz que Deus tem para você é diferente. Qual paz você tem buscado? A paz que Deus tem para você, aqui está lá em Filipenses 4:7. É a paz que diz... Lá em Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que Deus tem. Não busque, não pense, não fique buscando essa paz passageira. Olha, eles estão fazendo coisa errada, e mesmo assim as coisas estão ficando boas para eles. Eles estão vivendo descansado. Isso é passageiro, irmãos. O que eu tenho que me preocupar é para onde eu vou. O que eu tenho que me preocupar, o que eu tenho que vigiar, é se eu estou agradando ao Senhor, o nosso único Deus. E quando eu estou fazendo isso, as maravilhas acontecem. E eu tenho que vigiar o meu coração, tomando muito cuidado, analisando isso, lembrando, você tem um alvo. Deus tem uma paz para você. Talvez você pense assim, você não sabe a situação que eu estou vivendo, pastor. Deus sabe.
Você não sabe quanto eu tenho lutado para trazer o meu filho. Deus sabe. Continue colocando diante de Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar no momento correto, e você vai poder se levantar e dizer assim: olha, eu vou testemunhar porque foi Deus que fez. Deus cuida desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, pode te colocar em pé. Você talvez pense assim: olha, a minha família está passando por dificuldade. Deus pode sarar isso, tirar essa dificuldade. Deus pode todas as coisas, mas Ele vai fazer de acordo com a sua vontade, no momento correto. O importante é você não olhar e falar assim: olha, na casa do outro tem paz, aqui não tem. Você tem que buscar a paz de Deus, não ficar buscando uma paz que ela é passageira. Nós devemos caminhar assim. Outra coisa para a gente poder encerrar aqui e orarmos, que eu gostaria de observar com você, olha no versículo 13. No versículo 13 diz assim: com efeito, inutilmente, aqui é o salmista dizendo, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Com efeito, inutilmente. Olha como está o coração dele. Quase que os seus pés se escorregaram. Por quê? O que ele achou aqui? Achou que não valia a pena. Muitas vezes essa vem a pergunta no nosso coração: será que vale a pena eu estar no domingo de manhã na igreja? Não deixe aquilo que é de Deus perder o valor na sua vida. Isso tem muito valor, irmãos. Você está aqui, você está na presença do nosso Deus. Não esqueça o valor que isso tem. Mas eu estou cansado. Independente da sua situação, você está aqui para adorar. Isso tem muito valor. O Senhor te coloca em honra quando você começa a ter esses pensamentos. Você não esquece do seu alvo. Quando você começa a se distanciar, você tem que lembrar que, será que você está valorizando as coisas de Deus do jeito que elas devem ser valorizadas? Será que eu venho na igreja de que forma? Eu não estou falando da dificuldade, eu estou em pecado, estou não sei o quê. Jesus diz assim: venha da maneira que você está, mas venha. E quando eu tiver uma oportunidade, eu vou estar buscando a Deus? Quando surgir oportunidades, uma vez uma pessoa, quando eu era jovem, bem jovem da igreja, uma pessoa diz assim para mim: vocês vêm na igreja porque vocês não têm o que fazer. Aí eu fiquei pensando, e eu falei: e agora quando eu tiver o que fazer, será que eu vou na igreja? E isso me ajudou a permanecer no alvo, irmãos. E não pensa não que Deus se esqueceu das outras áreas da minha vida. O meu propósito não estava fazendo isso, buscando ter as outras áreas abençoadas, mas as demais coisas foram acontecendo. Elas foram acontecendo. E glória a Deus, porque o Senhor nunca me desamparou. E não vai me desamparar. E como não vai desamparar você? Nós temos que entender, e a hora que eu tiver oportunidade, será que quando eu tiver oportunidade, será que se eu tivesse muitos milhões na minha conta, será que se eu tivesse, porque às vezes a gente olha, às vezes, diante da política, diante das coisas, você fala assim: dá uma olhada, a pessoa tem tanto, e está fazendo as coisas erradas, mas será que se nós tivéssemos tanto, nós estaríamos olhando e valorizando as coisas de Deus do mesmo jeito? Isso é para você analisar o seu coração. Eu tenho que valorizar as coisas de Deus. Eu estou na presença do nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nos proporcionou, aquele que entregou o seu Filho por nós. Eu estou aqui para adorá-lo. O Senhor é maravilhoso. Mas quando a gente está lendo esse salmo aqui, o Salmo 73 e Asaf,
A partir do versículo 15 as coisas começaram a mudar no sentimento dele aqui. A partir do versículo 15 diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Aí já está falando do ímpio. Mas quando ele diz aqui, irmãos, que ele olhou, que ele vigiou aqui, né? Se eu pensar em falar tais palavras, ele já está analisando aquilo que ele vai falar. Porque o cristão, aquele que serve a Deus, ele tem que usar a sua boca para bênção. Ele começa aqui a observar as suas palavras. E a gente vai olhando aqui, depois a gente vê que ele diz no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus. Ir à casa de Deus é o começo de muitas coisas. Você entrar na presença de Deus é o começo de muitas coisas. Eu lembro quando eu entrei na casa de Deus pela primeira vez. Quando eu ouvi a primeira vez a palavra de Deus, aquilo transformou o meu coração. Quando você entra na presença de Deus, as coisas são transformadas, irmãos. Aqui o sentimento dele, esse conflito acaba aqui, no momento que ele entrou na presença de Deus. Porque quando eu entro na presença de Deus, o sobrenatural acontece sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você entende isso? Deus é maravilhoso, não é? Quando eu entro na presença de Deus, as coisas mudam. O conflito acaba. Porque agora eu volto para o meu propósito, para aquilo que eu fui chamado. Eu fui criado para adorar. Foi o meu Deus que me criou. E agora, eu não sei se você, quando você entrou na primeira vez na presença de Deus, se você lembrou os momentos que você teve, quando você começou a viver o primeiro amor. Lembra lá em Apocalipse, o Senhor diz assim para uma das igrejas: olha, você deve voltar ao primeiro amor. Você lembra quando você começou a viver o primeiro amor? Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero viver, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Quando nós entramos na presença de Deus, inicia algo novo na sua vida. Hoje você entrou aqui, independente de quantas vezes você veio, mas você entrou mais uma vez aqui para adorar e algo novo iniciou na sua vida. E eu creio que muitas bênçãos iniciou na sua vida. Esse é o recado que eu tenho para você, não esqueça do seu alvo. Nós estamos na presença do nosso Deus, e é algo maravilhoso, irmãos, porque eu tenho que entender que eu estou numa corrida, como eu disse sobre o apóstolo Paulo, correndo, buscando, não sem meta, atrás de uma coroa, que o nosso Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém? Você entende que você recebe algo quando você entra na presença de Deus? Você entende que você tem que cuidar do seu coração? Você entende que Deus diz para você: olha, não esqueça do seu alvo. Nesse caminhar, até você chegar nesse alvo, muitas coisas vão acontecer, mas você não chegou ao fim. Sempre há esperança para aquele que está no Senhor, porque o Senhor não nos abandona, não há medo nele, há liberdade e há coisas valiosas, até que eu comece a desfrutar todas as bênçãos do Senhor, e um dia nós vamos estar na presença dele. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de orar com você, gostaria de chamar os levitas aqui para cima. Pode ser, José? Não precisa gelar, não. Amém? Eu gostaria que você orasse agora. Nós vamos
você vai louvar ao Senhor e você vai orar ao Senhor com a última música o último louvor que nós tivemos antes do dízimo aqui, amém? Para que Deus enchesse o seu coração do amor que muda o mundo. Será que você pode declarar isso? Será que você entende que você pode adorar ao Senhor? Que você, como eu disse, você está na presença de Deus. O salmista ali, Asaf, no Salmo 73, as coisas ele estava diante daquele conflito, mas até que aconteceu o quê? Até que ele entrou na casa de Deus, no santuário de Deus, na presença de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Às vezes você pode até pensar assim: eu já fiz tanta coisa errada, você não imagina, Deus não quer nada comigo. Deixa eu dizer para você, Deus quer sim. Ele quer o seu coração. Ele espera que você tenha um coração limpo. E você, filho, Ele quer você de volta. O pai se alegra quando o filho está na presença dele. Ele olha para o seu coração. O nosso Deus vê de maneira diferente. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós que somos limitados. E antes de nós louvarmos aqui, que depois nós vamos louvar para encerrar, eu queria perguntar para você: existe alguém aqui que está enfermo? Existe alguém aqui que está com alguma enfermidade, que fala assim: olha, eu preciso de uma cura? Erga sua mão, sentado mesmo, amém? Pode ficar com a mão erguida aí, se você conseguir, amém? Nós queremos orar por você que está enfermo, e você pode ficar sentado aí mesmo. Eu gostaria que agora a igreja, há poder na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e o nosso Deus, Ele levou sobre si, Jesus levou sobre si toda enfermidade, e eu creio que a cura pode acontecer na sua vida, e eu gostaria de orar por você. Você que está sentado, que não está com a mão levantada, ore para que Deus derrame cura sobre essas pessoas. Pode orar, igreja, vocês podem ficar sentados, e você que está sentado aí próximo, declare sobre a pessoa, que aconteça a cura sobre essa vida, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas sejam curadas, Senhor, que em nome de Jesus toda enfermidade seja retirado agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso guia, nós não nos esquecemos do nosso alvo, Senhor. O Senhor é aquilo, Senhor, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Então eu declaro a cura agora em nome de Jesus sobre essas pessoas. Toda enfermidade saia. Nós damos ordem agora, pelo poder do nome de Jesus, que as pessoas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Que elas sejam curadas, Senhor. Alguém que tem algum sentimento contrário, qualquer síndrome de pânico, que essas pessoas sejam curadas em nome de Jesus, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, te adorar e receber, Senhor, o amor que muda o mundo, que é o Senhor cada vez mais no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos adorar e depois eu vou encerrar, em nome de Jesus, amém? Se coloque em pé. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche
meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Somente o Senhor tem o amor, somente o Senhor tem a paz que nós precisamos, Senhor. O Senhor tem o amor que pode mudar o mundo, Senhor. Pai, que nós nunca venhamos nos esquecer, Senhor, que nós temos um alvo, Senhor, que nós sempre possamos estar nos teus propósitos, Senhor, cuidando do nosso coração, Senhor, colocando os nossos olhos em Ti, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender o valor que as Tuas coisas têm, Senhor, o valor, Senhor, de tudo aquilo que é Teu, Senhor, tem. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais entrarmos na Tua presença, porque nós sabemos que quando nós entramos na Tua presença, as coisas acontecem, Senhor. Então, que em nome de Jesus, que aquilo que possa estar, Senhor, retido, que seja bênção, aquilo que possa estar, Senhor, retido,
que é dos teus filhos aqui, que algo errado aconteceu, Senhor, e não chegou essa bênção sobre a vida deles, que isso seja liberado nos céus, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que é dos teus filhos, tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, que eles tenham acesso a isso, Pai, que isso chegue na vida deles, e que eles possam testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, Senhor. Nós te adoramos aqui essa manhã, Senhor, bendizemos o teu nome, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor, porque tu és santo, Senhor, tu és digno, Senhor, tu és inigualável, Senhor, não há outro igual a ti. Nós te adoramos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, declare uma palavra de bênção ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós te amamos, bendito tu és, Senhor. Aleluia, amém. O Senhor é bom, amém. Nós vamos encerrar. Se você precisar de alguma oração que nós não fizemos, não oramos, os oficiais vão estar aqui na frente para você poder receber essa oração. O Ministério Profético também vai estar aqui. Se você precisa de uma palavra, vem aqui para frente, amém? Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por essa manhã, obrigado por tudo, Senhor. O Senhor és maravilhoso, o Senhor és bendito, e eu clamo a Ti aqui agora, Pai, para que Teus filhos tenham um domingo abençoado, um domingo cheio do Teu poder, cheio da Tua unção, que eles possam se alegrar em Ti, Senhor, e que eles possam olhar para Ti. O Senhor é o nosso alvo, um dia estaremos contigo, Senhor, enquanto não chega esse dia, que os teus filhos possam provar da tua intimidade, do teu poder, ouvir a tua voz, desfrutar a cada dia mais de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu os abençoo debaixo do teu poder, que eles possam, Senhor, ter uma semana abençoada, uma semana cheia do teu poder, que os milagres aconteçam, que as curas aconteçam, que o teu sobrenatural esteja sobre a vida deles, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Amém, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, amém. Diga para a pessoa do seu lado, não esqueça do seu alvo, amém. E vá na bênção, dê um abraço em quem está próximo de você. Deus te abençoe. À noite nós temos o segundo culto, que você possa estar conosco. Se você não vier à noite,